A verdade sobre os anjos. Capítulo 5. A expulsão dos anjos rebeldes e a queda de Adão e Eva. Cristo se ocupara nas cortes celestiais em convencer a Satanás de seu terrível erro, até que, finalmente, o maligno e seus simpatizantes se encontraram em rebelião aberta contra o próprio Deus. Cristo, como comandante do céu, foi indicado para acabar com a rebelião. Houve então batalha no céu. O Filho de Deus, o Príncipe dos céus, junto com seus anjos leais, empenhou-se em conflito com o arqui-rebelde e os que a este se uniram. O Filho de Deus e os anjos sinceros e leais prevaleceram, ao passo que Satanás e seus simpatizantes foram expulsos do céu. Anjos se empenharam em batalha. Satanás desejava derrotar o Filho de Deus e os que estavam submissos à sua vontade. Mas os anjos bons e leais prevaleceram, e Satanás, com seus seguidores, foi expulso do céu. Efeitos da rebelião. Satanás ficou perplexo diante de sua nova condição. Fora-se a sua felicidade. Contemplou os anjos que, como ele, uma vez haviam sido tão felizes, mas agora achavam-se fora do céu. Tudo parecia modificado. Semblantes que haviam refletido a imagem de seu Criador, agora demonstravam melancolia e desespero. Contendas, discórdias e amargas recriminações revelavam-se entre eles. Satanás observa agora os terríveis resultados de sua rebelião. Estremeceu, temendo enfrentar o futuro e contemplar o fim de todas essas coisas. Chegara a hora dos alegres e felizes cânticos de louvor a Deus e a seu amado Filho. Satanás havia dirigido o coral celestial. Sempre entoara a primeira nota, e então toda a multidão angélica se unira a ele, fazendo com que gloriosos acordes musicais ressoassem pelos céus em honra a Deus e seu querido Filho. Agora, porém, em lugar de doces acordes musicais, palavras de discórdia e ira caíam nos ouvidos do grande líder rebelde. Aproximava-se a hora da adoração, quando resplendentes e santos anjos se ajoelhavam diante do Pai. Não mais se uniria ele ao cântico celestial, nunca mais se ajoelharia em reverente e santo temor diante da presença do Deus eterno. Satanás tremeu ao contemplar sua obra. Achava-se sozinho a meditar sobre o passado, o presente e seus planos futuros. Sua poderosa estrutura vacila como que atingida por uma tempestade. Um anjo do céu está passando. Ele o chama e solicita uma entrevista com Cristo. Esta lhe foi concedida. Relatou ele então ao Filho de Deus que se arrependera de sua rebelião e desejava readquirir o favor de Deus. Estava disposto a assumir o lugar que Deus previamente lhe designara, submetendo-se a seu sábio comando. Cristo chorou diante da desgraça de Satanás, mas fez-lhe ver, comunicando a decisão divina, que ele jamais poderia ser readmitido ao céu. As sementes da rebelião ainda se achavam dentro dele, Satanás. Quando Satanás se tornou plenamente convencido de que não havia possibilidade de ser reintegrado ao favor de Deus, manifestou sua malícia com aumentado ódio e fervente veemência. Como já não podia ser admitido no interior dos portais celestes, aguardaria junto à entrada para escarnecer dos anjos e procurar contender com eles enquanto entravam e saíam, a criação da terra e da humanidade. Os anjos leais lamentaram a sorte daqueles que haviam sido seus companheiros de felicidade e bênçãos. Sua falta foi sentida no céu. O Pai consultou a Jesus quanto à possibilidade de executar imediatamente o propósito de fazer o homem para habitar a terra. As mais brilhantes e exaltadas estrelas da alva louvaram a glória de Cristo na criação e anunciaram seu nascimento com cânticos de alegria. Quando Deus formou a terra, havia montanhas, colinas e planícies, e serpenteando entre estas existiam rios e fontes de água. A terra não era constituída de uma extensa planície, mas a monotonia do cenário foi quebrada por outeiros e montanhas, não elevadas e ásperas como são agora, mas regulares e belas em sua forma. Os anjos contemplavam e se regozijavam diante das maravilhosas e belas obras de Deus. Todo o céu tomou profundo e alegre interesse na criação do mundo e do homem. Os seres humanos constituíam uma nova e distinta ordem. Depois dos seres angélicos, a família humana, formada à imagem de Deus, constitui a mais nobre de suas obras criadas, o Senhor.
havia dotado Adão com poderes mentais superiores a qualquer outra criatura vivente que houvesse feito. Suas faculdades mentais eram apenas um pouco menor do que as dos anjos. Tão logo Deus, através de Jesus Cristo, criou nosso mundo e colocou Adão e Eva no jardim do Éden, Satanás anunciou seu propósito de conformar à sua própria natureza o pai e a mãe da humanidade. Quando o Senhor apresentou Eva a Adão, anjos de Deus testemunharam a cerimônia. Este casal imaculado não usava roupas artificiais. Achavam-se vestidos com uma cobertura de luz e glória, tais como os anjos. Deus criou o homem para sua própria glória, para que depois de testada e provada, a família humana pudesse tornar-se uma com a família celestial. Era o propósito de Deus repovoar o céu com a família humana. Os lugares vagos surgidos no céu pela queda de Satanás e seus anjos serão preenchidos pelos redimidos do Senhor. Satanás planeja provocar a queda do homem. Satanás informou seus anjos de seus planos para separar de Deus o nobre Adão e sua companheira Eva. Se fosse possível de algum modo induzi-los à desobediência, Deus faria provisões por meio das quais o ser humano seria perdoado, e assim o próprio Satanás e seus anjos teriam melhores chances de compartilhar da misericórdia de Deus. Se isto falhasse, poderiam unir-se a Adão e Eva, já que estes, uma vez chegando a transgredir a lei de Deus, estariam também sujeitos à ira divina, como os anjos caídos. Se transgredissem, estariam igualmente num estado de rebelião. Os anjos rebeldes poderiam unir-se a eles, tomar posse do jardim do Éden e transformá-lo em seu lar. Se conseguissem acesso à árvore da vida que se encontrava no meio do jardim, sua força seria, pensavam eles, igual à dos anjos leais, e nem mesmo Deus seria capaz de expulsá-los dali. Satanás manteve consulta com seus anjos maus. Nem todos se dispuseram prontamente a unir-se a ele nessa obra arriscada e terrível. Ele lhes contou que não confiaria a nenhum deles tal trabalho. Pensava que somente ele mesmo possuía sabedoria suficiente para levar avante um tão importante empreendimento. Gostaria que eles refletissem sobre o assunto enquanto ele próprio se retiraria, a fim de amadurecer os planos. Satanás ficou só a fim de aperfeiçoar os planos que seguramente resultariam na queda de Adão e Eva. Estremeceu ao pensar que submergiria o santo e feliz par na miséria e remorso que ele mesmo estava agora suportando. Pareceu indeciso, em alguns momentos firme e determinado, noutros hesitante e vacilante. Seus anjos o procuraram para informá-lo da decisão que haviam tomado. Sim, unir-se-iam a ele e compartilhariam com ele da responsabilidade e das consequências. Satanás lançou para longe seus sentimentos de desespero e fraqueza e, como líder, fortaleceu-se para enfrentar a situação e empreender tudo que estivesse a seu alcance para desafiar a autoridade de Deus e de seu Filho. Satanás declarou que demonstraria ante os mundos criados por Deus e perante as inteligências celestiais que é impossível guardar a lei de Deus. Deus reuniu a multidão angélica para tomar medidas e impedir o perigo ameaçador. Ficou decidido no concílio celestial que anjos deviam visitar o Éden e advertir Adão e Eva de que o jardim estava em perigo pela presença de um adversário. Assim, 2 anjos apressaram-se em visitar nossos primeiros pais. Mensageiros celestiais expuseram-lhes a Adão e Eva a história da queda de Satanás e suas tramas para sua destruição, explicando mais completamente a natureza do governo divino que o príncipe do mal estava procurando transtornar. Os anjos os advertiram a que estivessem de sobreaviso contra os ardis de Satanás, pois seus esforços para os enredar seriam incansáveis. Enquanto fossem obedientes a Deus, o maligno não lhes poderia fazer mal, pois, sendo necessário, todos os anjos do céu seriam enviados em seu auxílio. Se com firmeza repelissem suas primeiras insinuações, estariam tão livres de perigo como os mensageiros celestiais.
Se, porém, cedessem uma vez à tentação, sua natureza se tornaria tão depravada que não teriam em si poder nem disposição para resistir a Satanás. Os anjos preveniram Eva de que não se separasse de seu marido em suas ocupações, pois poderia ser posta em contato com o inimigo caído. Ao separarem-se um do outro, estariam em maior perigo do que se permanecessem juntos. Os anjos insistiram que eles seguissem bem de perto as instruções dadas por Deus no tocante à árvore do conhecimento, pois na obediência perfeita estariam seguros. E o inimigo caído somente poderia ter acesso a eles junto à árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva asseguraram aos anjos que jamais transgrediriam o expresso mandamento de Deus, pois era seu maior deleite cumprir a vontade dele. Os anjos uniram-se a Adão e Eva em santos acordes de harmoniosa música, e enquanto seus cânticos ressoavam, cheios de alegria pelo Éden, Satanás ouviu o som destas melodias de adoração ao Pai e ao Filho. Ouvindo-as, sua inveja, ódio e malignidade aumentaram, e ele expressou a seus seguidores a ansiedade de incitá-los, Adão e Eva, à desobediência. A história da expulsão dos anjos rebeldes e da queda de Adão e Eva marca um dos momentos mais solenes e decisivos de toda a narrativa bíblica. O céu, antes perfeito e harmonioso, foi abalado por uma rebelião liderada por Lúcifer, o anjo de luz que desejou ocupar o lugar de Deus. Com sua influência enganosa, arrastou consigo uma multidão de anjos que se tornaram demônios e foram lançados à terra. No próximo capítulo, vamos explorar um momento intrigante e decisivo. Satanás fala a Eva através de uma serpente. Como isso aconteceu? Que estratégias ele usou? Por que Eva cedeu à voz do tentador? Não perca a continuação dessa série reveladora. Volte ao canal e acompanhe cada detalhe que mudou o destino da humanidade. Ative o sininho, inscreva-se e esteja pronto para mais uma jornada pela verdade bíblica. Até um próximo vídeo.